Boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma aula do Pré-ENEM, né? Hoje a gente vai continuar trabalhando assuntos do primeiro ano, reações químicas e funções inorgânicas, né? Dar uma revisada nesses assuntos. E aí, hoje a gente vai ter apresentando esse material Paulo Sérgio e a Suelen Lima. E a gente espera que vocês aproveitem, né? A gente já tem aqui Selma, Bruna e João Henrique presentes. A gente espera que vocês possam aproveitar. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da apresentação, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone ou para colocar na mensagem. A gente só pede que, se vocês forem abrir o microfone, você colocar, levantar a mãozinha só para, se o Paulo ou o Suelen estiverem falando na hora, para eles poderem encerrar a fala, tá bom? Então pode começar, Paulo. Paulo, tu tá com o microfone desligado, acredito, se tu estiver falando, viu? Porque a gente não tá te ouvindo. Mas pode ficar à vontade. Escutando, professor? Tô sim. Professor, Pode falar, o, Paulo. o som aqui travou, não consigo desativar, não. Tu não tá conseguindo desativar? Não, aí vai ficando da eco. É Pode qual que tu quer ficar, desativar? Peraí, qual é o que você quer desativar? passou do PC, mas tá travado aqui, nem na configuração tá indo. Vamos fazer o seguinte, eu tenho como desativar o seu som, mas eu não tenho como ativar depois. Vixe, mano, e eu vou ficar dependendo também disso aqui daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar assim manualmente, eu não vou conseguir ver ninguém. Se alguma mensagem, certamente não vai ter, eu já tô Tá sabendo por bom, isso. tá Já certo. começando a apresentação, aqui é um resumo do resumo, traduzindo. Não vai estar 100%, vocês vão ter que pesquisar depois, coisa bem simples. E depois do resumo aqui, nós vamos fazer alguns exercícios. E já vou falando, na parte da teoria, eu sou ruim. Reações químicas. É uma transformação ou fenômeno químico que ocorre quando a natureza ou composição da matéria é alterada. Nesse caso, as partículas iniciais, que podem ser moléculas, átomos, aglomerados iônicos, íons e etc., são como que desmontados em seus átomos e rearranjados no produto. Resumindo tudo isso aqui, basicamente quando há uma alteração no reagente que dá um produto, basicamente. E, consequentemente, existem 4 tipos que nós vamos estudar: reações de síntese ou adições, reações de análise ou decomposição, reações de deslocamento ou troca simples, acabei esquecendo de colocar, mas eu me lembro ali, reação de dupla troca ou dupla substituição. Reações de síntese ou adições. Quando tem duas substâncias que resultam em uma ou uma mais complexa. Tipo, A mais B igual a B. 1 mais 1 igual a 2. Exemplos que nós temos aqui: reagente de carbono, gás de oxigênio e o gás de oxigênio, para a formação de dióxido de carbono. Que carbono mais oxigênio igual a dióxido de carbono.
Aí tem outra aqui, mas estou com pressa. Vamos saltar, nós estamos sem tempo. Reação de análise ou decomposição. Reação em que uma substância reagente e se divide em duas ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de três maneiras. Pirótese, decomposição pelo calor. Fotólise, decomposição pela luz. Eletrólise, decomposição pela eletricidade. Primeiro exemplo, que é a que depende do calor. Reação de decomposição por pirólise e é a do nitrato de cobre. Ao que se aquecido formando óxido cúpico, CuO, clodo mais oxigênio. Sódio preto, gás de dióxido de nitrogênio, NO2, gás vermelho. E o gás incolor oxigênio, O2. Ele é uma molécula composta. É basicamente o oposto da síntese. A diferença é que dessa vez ele vai sair de um mais complexo para fazer outros mais simples, basicamente. Nesse caso aqui foi usado o catalisador de calor. Se tiver ganhado, é catalisador. O catalisador calor usado o delta aqui. Aí formou essas moléculas a partir do calor. Saltando, vamos para a luz, que é fotólise. Reação de análise que ocorre por meio da decomposição da luz. Um exemplo é a decomposição da água oxigenada. Solução ocorre do peróxido de hidrogênio em presença de luz. Oxigenar gás e água, gás oxigênio e água. É o mesmo sistema, a diferença é que dessa vez aqui foi usado o catalisador na luz para efetuar sair de uma molécula mais complexa para encontrar duas mais simples. Faltando, estamos sem tempo. Eletrólise. Reação de composição por meio de eletricidade. Por exemplo, ao se passar uma corrente elétrica na água, vai ter uma decomposição dos gases, hidrogênio e oxigênio. O mesmo sistema, a diferença é que essa aqui depende da corrente elétrica. Reação de desradicamento ou troca simples. Essa é bem fácil, acho que todo mundo vai compreender. Também é chamada de substituição ou trocas simples troca. São reações entre uma substância simples e outra composta, levando a transformação da substância composta em simples. Representação: A mais B igual A mais B mais C igual a C mais B. Fizer a troca do A com B para AC. Exemplo: troca entre fermentado e ácido clorhídrico. É um B do exemplo. Basicamente só move. Reação de dupla troca, dupla substituição. Essa aqui já entra nas duas moléculas. A troca no reagente para passar para o produto. Somente uma troca entre cada um. São reações entre duas substâncias compostas que permutam entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. Finalizando, funções inorgânicas. O que funções inorgânicas? São grupos de substâncias químicas que não apresentam elemento químico central, o carbono, já que a substância é apresentada perdendo essas funções orgânicas, ou seja, faz parte de química inorgânica. E vamos trabalhar aqui o ácido, sais, bases e óxidos, os quatro principais. Mas não vamos citar outros, se preocupa não. Ácidos, substância que em água ioniza-se, produzindo cátions, hidrônio, H+, exemplo, ácidos sulfúricos, ácido carbônico. Oi?
Possui, primeira característica, possui condutibilidade elétrica em soluções aquosas. Segundo, reage com metais e produz hidrogênio. Possui pH inferior a 7. Normalmente são líquidos à temperatura ambiente. Classificação do ácido. Com a presença de oxigênio. Os ácidos são hidrácidos quando não possui oxigênio em sua forma molecular. Exemplo. Esqueci. Vamos saltar. Quando o oxigênio está presente na forma molecular do ácido, é chamado oxiácidos. Quanto ao número de hidrogênios e moléculas, que é já outra tipo de classificação. Aqui dá um ponto, aqui já é outro. Vai ter vários. Não se preocupa não. Quanto ao número de hidrogênio ionizável, em função da quantidade de íons de hidrogênio de cátio, libera em água. Os ácidos podem ser classificados da seguinte maneira: monoácido libera apenas um íon de H+. Diácido libera 2 íons H+. Triácido libera 3 íons H+. Tetraácidos libera 4 íons H+. Próxima classificação do ácido é a partir da força do ácido. A força de um ácido medida com base em seu grau de ionização. Quanto maior o grau de ionização, mais forte será o ácido. A expressão matemática a seguir define o grau de ionização. O número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Conhecendo o grau de ionização, ácido que obtido de forma experimental, podemos classificá-lo em forte acima de 50%, moderado de 5% a 50% e fraco menor que 5%. Porém, quanto aos oxiácidos, podemos classificar segundo sua força, determinando a diferença de X entre a quantidade de oxigênio e a de hidrogênio ionizado. X número de oxigênio menos número de hidrogênios ionizáveis. Quando X for igual a 2 ou 3, tem um ácido forte. Para X, um ácido moderado é igual a 1. E for fraco, o X vai ser igual a 0. Está subindo. Base. Substância em que água dissocia e libera ânions e hidróxidos. OH-. Exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio. Isso aqui, esses dois vocês vão ver lá nas questões. Se prepare. Características da base: solução aquosa ou solução alcalina, tem pH maior do que 7 em condições normais de temperatura e pressão. Soluções aquarinas são condutores de eletricidade. Bases são formadas por cátion metálico ligado ionicamente ao hidróxido, ao H-, com excesso de hidróxido de amônio. Com exceção de hidróxido de amônio, para quem não entender. N-4, o H-, que é uma base forte. Não, fraca, quer dizer. Troquei. As bases em geral são adstringentes. A solubilidade das bases varia conforme o elemento formado: nitrogênio e metais aquarinos. Forma mais solúvel, metais aquarinos terrosos, com exceção de magnésio, forma base pouco solúvel, e os metais transição, formato base insolúvel. Canseira. Vamos. Classificação da base. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilos, H-, que contém na molécula.
Monobase contém uma, ó, hidroxílio. Dibrase contém duas hidroxílios. Tribrase contém três. Tetrabase contém quatro. Lembrando, quanto menos tiver, mais forte vai ser. Outra classificação diz a respeito ao grau de dissociação. Base forte é aquela que em meio a coisa cortando ou dissolve muito, ou seja, a maior parte das suas moléculas dividem-se entre íons, ânions e cárton para se formar outras moléculas. As bases fortes são formadas por elementos da família 1A e 2A, com exceção do bérilo e o magnésio. Bases fracas é aquela que não dissocia tanto quando está em meio aquosa. As bases fracas são formadas pelos metais de transição e o nitrogênio, que forma hidróxido de amônio. Para a nomenclatura das bases, dessa vez citei, mas dos ácidos não. Então, espero que você estude, pelo amor de Deus. Para bases monovalentes, cujo elemento central tem apenas um NOx, número de oxidação, a nomenclatura será dada pelo hidróxido de, mas o nome do elemento. Hidróxido de alumínio, que aparece o H é o hidróxido, junto com o nome da substância, no caso aqui é alumínio. Hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de sódio. Para a base que o metal tem carga variável, indica-se afinal em números romanos. A carga do cáton pode ser usada também o sufixo ico para carga maior e iso para carga menor, ficando então a seguinte forma: hidróxido mais elemento mais número da carga, o sufixo respectivo à carga, que é o ico-iso ou oso. Exemplo: ferro pode ter carga F2+, ou F3+, que forma uma base F hidróxido de ferro, e veja como fica normalmente. Hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Hidróxido de ferro 3, hidróxido ferrico. Sais. Substâncias que em água liberam um cáton diferente do hidrônio e um ânion diferente de hidróxido. Exemplo: cloreto de sódio e sulfato de alumínio. Característica dos sais: compostos iônicos, íons que se conectam por ligação iônica. A maioria dos sais é solúvel em água, até o ponto de fusão e ebulição, capaz de conduzir corrente elétrica quando dissolvidos em meio aquoso. Aspecto: sólido, cristalino, doce e quebradiço. Propriedades organolépticas: sabor salgado. São venenosos com algumas exceções, como sal de cozinha. Muitos sais possuem propriedade higroscópica, tendência a se absorver em água do meio. Classificação de sais: sais neutros ou normais são sais produtos. Tem uma reação de neutralização completa, ou seja, reação em que todos os íons de hidrogênio H+ de um ácido ligado a íons de hidróxidos da base.
Exemplo, só. Sais com maior característica são os sais produtos de uma relação entre um ácido forte e uma base frágil, ou quando ocorre uma neutralização parcial de um ácido. Nesse tipo de reação não acontece uma neutralização completa. Os íons de hidróxido não são suficientes para reagir com todos os íons H+, tendo como produto um sal de ácido. Terminando a última parte, óxidos. Substâncias binárias em que o oxigênio apresenta o NOx menos 2. Exemplo, óxido de alumínio ou óxido de cálcio. Classificação dos óxidos. Eita, meu Deus. Essa aí, vamos lá. Óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos neutros, óxidos anfoterosos e óxidos mistos, peróxidos e superóxidos. Calma aí. Deixa eu resolver um negócio aqui, por favor. Tá saindo um som aqui no. Voltando. Óxidos ácidos. São aqueles que, ao reagir com água, formam ácido. Ou de forma análoga, são aqueles formados a partir de desidratação de um ácido. Um composto desidratado, ou seja, sem água, é chamado de anidro. Por isso, os óxidos ácidos também são chamados anidros. Os óxidos ácidos são formados por ametais ou metais de alta numeração de oxidação. Mais 5, mais 6 ou mais 7. Só para os exemplos, depois você vê, vou berrar. Óxidos básicos ou alcalinos. Mas são aqueles que reagem com água, formam base. Também pode ser formado a partir da desidratação das bases. São formados por metais de baixa numeração de oxidação, menor que mais 5. Solta o exemplo para você ver. Óxidos negros são óxidos que não reagem com água, ácido ou base. Essas características só podem ser percebidas experimentalmente, não existindo uma regra para prever os óxidos serem neutros. Os principais óxidos neutros são óxidos de carbono, óxido de nitrogênio. Os óxidos anfoteros também são determinados apenas experimentalmente, mas a maioria deles é formada de elementos que encontram uma fronteira entre metais e ametais. Óxidos anfoteros. Óxidos são óxidos que dependem do meio relacionado em que encontram e pode se comportar como um ácido ou como uma base. Deixa eu usar exemplo para você ver depois, vamos soltar. Óxidos mistos, duplos ou salino, são óxidos formados pela união de outros dois óxidos. Alguns autores destacam a fórmula geral M3O4 para esse óxido, com
o NOx do metal sendo de mais 8 terços. Peróxidos. Nesse óxido, o NOx de oxigênio é igual a -1. Também é possível para determinar que possui ânio O 22 menos. Apenas hidrogênio hidroxalquilino e alquilino terrosos conseguem formar peróxidos inorgânicos. Superóxidos. Nesse óxido, o NOx de oxigênio é igual a -meio. Também é possível determinar que os peróxidos possuem O 42 negativo. Apenas metais alqualinos e aquários terrosos conseguem formar peróxidos inorgânicos. Nomenclatura de óxidos. Os óxidos de elementos com NOx fixo, nesse caso o nome é simples direto, óxidos marrom. Isso porque o elemento tem NOx fixo. Não existe outros possíveis para ele. Exemplos para você ver. Agora com variável. Quando os elementos NOx variáveis podem possuir mais de um óxido, tendo assim prefixo mono, bi, tri. O logaritmo romano do nosso elemento deve ser utilizado. Exemplos. Também é permitido utilizar o sufixo tradicional ico ou oso, na nomenclatura do óxido. Vale lembrar que o sufixo ico indica que o elemento está com maior NOx, e o sufixo com oso indica que o elemento está com menor NOx. Tem jeito. Som de fundo, peço desculpa. Os óxidos ácidos em específico também podem ser chamados de anidridos, pois essa nomenclatura histórica é ainda aceitável pela do PAC. Outros casos, peróxidos, superóxidos e óxidos. Os peróxidos e superóxidos seguem a mesma nomenclatura. E porém, deve utilizar a palavra peróxido ou superóxido em vez do óxido. Os ácidos mistos possuem nomenclatura semelhante, mas atenção ao sinônimo, pois também podem ser chamados de óxidos duplos ou salinos. Os prefixos que indicam variação de um número também podem ser utilizados, assim como os algarismos romanos, para indicar o NOx do elemento no óxido misto. Entretanto, deve saber o NOx do elemento em cada um dos óxidos formados do óxido misto. Exemplos eu deixo para vocês verem depois, que estão sem tempo. Referência, acabou. Agora vai. Botando a apresentação. Já entra na parte da sua. Vou desativar aqui, que vai ser ela que vai apresentar. Não sei como. Ela não está aqui, não, o João Paulo. O João Paulo, não, Paulo Sérgio. Estou tentando falar com ela, não está aqui, não. Tenta falar com ela daí também. Ela já correu na apresentação, agora para explicar isso também correu, eu tô lascado. Mas vamos, então vamos para a minha parte. Porque eu tomei 5 minutos para descansar, que eu usei tanto aqui que eu estou perdido. Mas vamos. Não, aqui já está com a resposta. Alguém pode ler para mim a primeira questão, por favor? Como está? Não, então vamos. Amplia um pouco. O quê? Ampliar um pouquinho, Paulo Sérgio. Calma aí.
Vou apresentar logo direto aí. Não, aqui é com a resposta também. Bom, meu filho. Tá boa, tá, hein? Ei, internet, colabora, por favor. Para de apresentar aqui por enquanto. Votando. Foi demais. Enem 2020. Primeira questão que eu separei. Então, as 8. Então, vou quebrar a cabeça com vocês. Sendo que algumas é do Enem e outras são fora. Então, tá de boa. O reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram uma vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um plantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo que encontra no básico, meio básico, a observação está no básico, não precisa de um ácido forte. Já preste também atenção que hoje está mais para leitura, não em dados. Aqui estão os 5. De cara, eu já vou te dar logo a letra D, que é uma base forte. E quanto menos hidróxidas, que é uma característica, representa que a base é forte. Do jeito que está no meio básico, eu já posso tirar esse aqui. Botar um F para dizer que é um falso. A letra é KCE. Eu, basicamente, para mim saber se essa aqui é uma base forte ou um ácido forte, eu separei as substâncias K da CL. K vem uma base. Né? Menos, se não estiver enganado. Vamos aí. HCl. Que vem de um ácido forte. Eu não vou saber explicar direito, porque eu tenho uma mania de, tipo, aprender vendo e não representando. Mas, de cara, eu já sei que esses dois aqui é uma base forte. Pelo mesmo sistema do NH, que diz que quando tiver menos hidroxilas, mais forte é a base. E se não tiver enganado, isso aqui está em uns ácidos mais fortes na tabela. Aqui eu não estou com essa tabela, que eu esqueci, mas ambos são fortes. No caso, esse aqui não vai neutralizar, porque não vai ter alguma ação, já é neutro. Então, considera isso aqui falso. Esse piado foi eu entrando, foi o quê?
Selma, que já está dizendo aqui, se você a letra E, ela diz que a alternativa que ela ia marcar seria a B, porque ela estava em dúvida entre a E. E nesse caso, como você já está dizendo que não é a E, ela está dizendo que responderia na B. Tá certo, é a B mesmo. Vamos chegar lá. Primeiro, vamos fazer uma por um, que eu sou chato. Mesmo sabendo. No meu sistema, a C. A C é no meu sistema que é E. O NOH. Que vem da hidróxido de sódio. No caso, é uma base forte. Só tem um hidróxido. Quem prestar atenção na velocidade do flash, vai entender que quanto menos óxido, mais forte é. Dióxidos, quer dizer. Uma base forte. E H, BR, R minúsculo mesmo, é um ácido forte. Base forte com ácido forte vai dar uma neutralização. Não vai servir para nós. Vamos separar. Aqui não vai sair pequeno, cara. Vamos diminuir manualmente, depois ajuda. Se não é rota. COOH. Aí fica bom. Vocês estão escutando? Não está atrapalhando, não, Paulo. Pelo menos não foi. Bruna disse que está com dificuldade, acho que é a internet dela. O João Henrique está confirmando lá, o áudio está saindo bom também. O som está saindo bom. Pessoal, o CH3COOH, eu esqueci a regra no momento, mas ele é um ácido fraco. E não precisa... Todos os ácidos orgânicos, Paulo Sérgio. Todos os ácidos orgânicos. Valeu. Aqui o C de carbono. Me lembrei. E junto com uma base forte, que vai predominar a base, sendo que nós queremos tirar ele da base e o ácido meio que neutralizar. Para ficar mais ou menos pH igual a 7, sendo que a base é acima de 7 e o ácido são abaixo de 7. No caso aqui, que vai predominar é a base forte, de hidróxido de sódio. Se não entender nada, estou tão confuso aqui. Nesse caso, não vai servir para nós, porque nós precisamos de um ácido forte e uma base fraca, que é o que vem na letra B, que é a alternativa correta. Agora eu vou explicar o motivo que é HCl, nós já sabemos que é uma base forte. Base forte não, ácido forte. Tá bem aqui? Foi citado na outra questão. E o N, tá? NH4 vai ser uma base fraca. 4 hidróxidos, se não nada, de acordo com a regra. Com isso, nós terminamos a questão. De fato, de técnicas, na teoria, eu só posso dizer o seguinte: tenha paciência para ler a questão corretamente e ver qual dado que ela está pedindo. De fato,
na prática, que são da próxima aula, eu já vou ajudar mais, que é minha parte, é minha especialidade. Essa aqui eu estou perdendo também, vou omitir, não. No Enem de 2019, o mármore, rocha metamórfica, composta principalmente de carbonato de cálcio, CaCO3. É muito utilizado como material de construção e também na produção de esculturas, quer dizer. Entretanto, as peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, e sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Esses processos de deteriorização ocorrem em função da alternativa A, oxidação do mármore em superficial pelo oxigênio. Alternativa B, decomposição do mármore pela radiação solar. Alternativa C, onda de choque provocada por ruídos externos. Alternativa D, abrasão por material particular pela presença do ar. Alternativa E, acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Voltando para a questão, você quer saber o processo de deterioração ocorre em função da. Eu saber esse processo. Porém, elas são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais. E sofre ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda da massa da peça. Sabemos que nas cidades ou zonas industriais há um. Como é que se eu vou dizer? Isso aqui já vai mais para a geografia. A poluição sobe. Diante disso, fica acumulado em cima da cidade, lá no processo. E nessa poluição que está acumulada, elas descem quando acontecem chuvas. Normalmente, as chuvas que aplicam mais risco é as chuvas ácidas. De acordo com a chuva ácida e as alternativas, só temos uma que fala de ataque de acidez na chuva que cai sobre a superfície da peça. A alternativa é E. Isso aqui está na parte da ácida, está na parte da funções inorgânicas, mas está mais para a química ambiental também. Então, nesse caso, nós já descobrimos qual é a alternativa, sem morrer. Aí eu trouxe umas alternativas aqui só para ver se vocês estão. Uns exercícios aqui para ver se você aprender alguma coisa. Ou comentar treinar, que depois eu vou deixar para vocês. No filme fotográfico, quando é exposto à luz, ocorre a reação. Eu vou ler nem a reação, porque eu já sei. Só pelo. Se vocês não entenderem lá na decomposição, na área de reações químicas, tem a parte da trata de fotólises, através de luz. E antigamente precisava de uma luz para fazer essa coisa, que era aquela luz vermelha, como seu nome. Através desses dois dados, através desse dado aqui, que nós já sabemos qual é a alternativa, só pelo material. Cadê? Estou ficando perdido aqui. A alternativa C, que é fotólise. Só isso já dá para saber, pessoal. E eu também trouxe, além dessas fotos, também a lista que eu coloquei lá para ajudar a ver o que precisa acertar ou errar algumas questões. E eu vi que 4 pessoas conseguiram refazer aquela coisa, aquela lista. 4. Indique qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise. Vocês se lembram que é reação de análise? Basicamente é quando duas substâncias. Não, quando uma substância se decompõe
se reage e transforma em mais substâncias simples, como uma substância compressa se transforma em uma substância, mais de uma substância simples. No caso aqui, na alternativa A, aqui está tendo uma análise, uma síntese, quer dizer, que é quando duas substâncias simples se transformam em uma compressa. Como ele pede uma simples para estar como reagente, ela descarta A, B, C e D, porque tem duas. Na alternativa E, nós temos basicamente uma mais complexa se transformando em duas mais simples. Aí nós já sabemos qual é a alternativa. Lembrando, isso aqui está na reação da parte da análise. Está no PPT, põe ponto, que eu vou mandar para vocês depois. Alternativa 5. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorhídricos, costuma-se ingerir um antiácido das substâncias a mais encontrada no cotidiano das pessoas, mais indicada para combater a acidez é alternativa A, refrigerante, alternativa B, suco de orange, C, água de limão, água com limão, quer dizer. D, vinagre, outra que é feita de magnésio. Diante aqui, vamos sair a nota refrigerante. Nós sabemos que tem um ácido carbônico. Não é o que nós queremos. Quer uma base para anular o ácido estomacal, por assim dizer. Alternativa B e C, se eu não estiver enganado, ambos têm o ácido citrítico, se eu não estiver enganado. Letra D, eu não me lembro o nome do ácido. E João Henrique já estão dizendo aqui que a letra E. É de fato a letra E, que vinagre também tem um ácido, só esqueci o nome do ácido. Acético, ácido acético. Ou ácido etanóico. Sim. A letra de magnésio já foi dita até no PPT, num jeito bem rápido, mas foi dito. Quer dizer, alternativa C, C não, alternativa questão 6. Uma base forte deve ter ligado ao grupo hidróxido, por qual desses características é ligado? Basicamente, estou dizendo questão. Um elemento muito eletronegativo, B, elemento muito eletropositivo, alternativa C, semimetal, alternativa D, ametal, alternativa E, gás novo. Qual dessas alternativas você acha? E eu não vou responder de uma vez, vou pedir ajuda de você agora. Letra B, Selma disse. É desse mesmo, Selma, que tu tá dizendo? É, né? Certo. Isso, ela disse que é desse mesmo. Vamos ver. As bases, aqui é uma resposta que eu fiz. Vamos ver se está de acordo com a dela. As bases mais fortes têm, em sua grande maioria, as que possuem metais aquarinos. E isso se dá porque os elementos desse grupo extremamente eletropositivos. Tá certo, de acordo com a resposta. Essa é um momento a prestar atenção. Vamos para a penúltima questão. Denome reações de síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca, de acordo com reagente e produtos. Alternativa A, você acha que é o quê?
Alternativa A. Sempre se troca. Tá certo. É sempre se troca mesmo. Céu. Alternativa B. Vamos ver se vocês se lembram. Sim, dupla troca, a Selma disse aqui. Tá certo, eu tô vendo aqui, professor. Eu tô Ah, tá bom. tava esperando ver se alguém respondia também. Minha fé. É a alternativa C. Certo, decomposição. Quando eu coloquei uma de cada, você já deve saber que essa aqui é síntese. Vamos para a última questão e finalize e dá todo tempo. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir das pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso. Classifica a equação de obtenção industrial do ácido sulfúrico e mostrada a seguir. Basicamente, quer saber. É quase a mesma questão, ele só quer saber se é reação de síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca. Então, aqui no caso. No primeiro exemplo, você acha que é o quê? Simples troca, tá certo, Sam? Vamos adiar para acabar logo. Alternativa, na segunda alternativa, você acha que é o quê? Síntese, porque está saindo de duas substâncias simples, se transformando em uma mais complexa, tá ok? Mesma coisa se dá para a alternativa 3, que é síntese também. Pessoal, por hoje eu já estou acabado, vou finalizar agora. Eu queria falar com o professor Daiane, depois que vocês saírem. Se alguém não tiver uma dúvida, né, cara, né? Foram todas, né? Só volta aí, foram todas as 6, não foi, Paulo Todos Sérgio? 6 o quê? As questões que tu separou foram todas, não foi? Já? Já, todas questões. Pronto. Eu vou liberar para vocês depois com a resposta da cor. Mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Se alguém tiver aí, por favor, né? Uma questão, uma posicionada, quer saber alguma coisa. Pessoal, como eu disse, na parte da teoria eu sou bem ruim. Mas eu vou beneficiar vocês na próxima aula, que já entra cálculo. Então, espero vocês até a próxima aula. E a próxima aula, gente, a Bruna pediu aqui para eu disponibilizar a aula de hoje. Eu vou disponibilizar a de hoje é da semana passada, tá, Bruna? Eu tô devendo ainda da semana passada que eu não coloquei lá. E a gente vai tentar sempre colocar as questões antes, como o Paulo Sérgio fez. E se vocês puderem tentar, é bom, porque aí vocês chegam na hora de aqui, já dizendo quais eram as respostas. E a próxima aula, que seria no sábado, vai ser na quinta, tá? E aí na semana que vem também, vai ser na semana, certo? Aí quando voltarem as aulas de vocês, que eu acho que a gente
2 encontros depois que voltarem às aulas, aí fica sendo no sábado, tá bom? Eu postei o cronograma lá, depois vocês dão uma olhadinha com calma. Mas a gente preferiu, assim, seguir aquela recomendação de vocês, de enquanto vocês estão de férias, colocar na semana. Mas quando voltarem às aulas, precisa voltar para o sábado. Semana você já tem muita coisa, né, minha gente? Ó, e se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sei que vocês estão estudando também, sobre química especialmente, mas às vezes tem alguma questão de física ou de biologia que tem alguma relação com química que a gente pode ajudar também, vocês podem falar lá na sala, tá? Do pré-ENEM, professora, a questão tal, tal. E aí a gente tenta trazer essa questão para um momento, se couber, né? Ou a gente responde para vocês de outra forma, né? A gente pode marcar um encontro só com a pessoa que tiver a dúvida, ou mesmo na forma de mensagem. Porque o pré-ENEM existe para ajudar vocês, e a gente sabe que vocês estão estudando também. Infelizmente não adiaram essa prova, pelo menos não adiaram ainda. E aí vocês devem estar com sangue nos olhos. Então, se precisarem da nossa ajuda, por favor, falem lá. De preferência lá no mural, tá? Fala lá direto no mural. Não fala nas mensagens internas, não, porque às vezes esse Classroom, ele é complicado. Não sei vocês, mas eu acho ele complicado a gente achar algumas mensagens. Lá no mural é mais fácil, tá bom, minha gente? Muito obrigada, João Henrique, Selma e Bruna. Bons estudos para vocês. Quinta, tá bom? Tchau. Prof, fica aí, por favor, eu ia começar uma coisa contigo. Eu vou ficar. Tchau, João Henrique. Deixa eu